noite a todos. Eu sou Bruna Sartoreto, médica dermatologista. Estou aqui no estúdio do Nutrology para apresentar para vocês a noite de hoje. E o que a gente preparou hoje? Um super duelo, onde a nutrologia vai debater com a dermatologia casos clínicos e a gente vai saber quem vai ser o super campeão. Será que uma especialidade aborda de maneira diferente a mesma queixa? Será que uma se sobrepõe à outra ou será que as duas se somam? E no embate, no duelo dessa noite, então eu vou apresentar para vocês o nosso primeiro convidado. Defendendo o cinturão da nutrologia, nós temos o Dr. Guilherme Giorelli, ele que é médico nutrólogo, médico do esporte, coordenador científico da pós-graduação de nutrologia do Albert Einstein. Boa noite, Guilherme. Preparado para hoje? Boa noite, vim preparado para vencer. Já tinha ouvido falar de MMA, né? Que era múltiplas lutas juntas. Hoje é o quê? Múltiplos conhecimentos. Vamos ver quem vai ganhar. Múltiplos duelos científicos, né? E a sua adversária, ela é forte. Eu vou chamar ela para essa noite. Ela é a doutora Flávia Ador, ela que é médica dermatologista, pós-graduada em dermatocosmética em Bruxelas, em nutrologia e também professora da pós-graduação de nutrologia do Hospital Albert Einstein. Boa noite, Flávia, tudo bem? Boa noite, minha querida juíza, doutora Bruna. Boa noite para o meu oponente, doutor Guilherme. Essa luta vai ser acirradíssima. E eu vim aqui para defender a minha querida, nossa querida dermatologia. Então é isso, gente. Vamos ver quem é que vai ganhar esse duelo aqui dessa noite. E eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a nossa dinâmica inovadora de hoje. Então a gente vai ter 4 rounds. E durante esses rounds, ou vai ser apresentado um caso clínico, ou as perguntas mais frequentes enviadas pelos alunos do curso IDN. E aí a gente vai discutir a conduta desse caso ou tirar dúvidas referentes a essas perguntas através da visão da nutrologia, defendida pelo Dr. Guilherme, e da visão da dermatologia, defendida pela doutora Flávia. No final de cada round, a gente escolhe quem é que vai pontuar. Eu aqui do estúdio e você aí de casa. E no final da noite, a gente vai ver quem que vai vencer nesse embate dermatologia versus nutrologia. Caso é de uma paciente feminina de 32 anos, branca, casada. A primeira consulta comigo, ela veio em 25 de maio deste ano, com queixa de acne desde a adolescência, na região da face, pescoço e decote. Ela já tinha feito 3 tratamentos com isotretinoína em anos diferentes e sempre que ela suspendia a medicação, ela contava a recidiva do caso da acne. Foi orientada a suspensão do anticoncepcional oral e isso também colaborou para a piora do acne dela. Ela vinha em acompanhamento com o nutrólogo para o caso que ela tem, né, de obesidade, e estava em uso de sibutramina. Já tinha perdido 3 quilos no período de 30 dias, tinha iniciado atividade física, jazz, que ela gosta, 4 vezes por semana. Estava em reposição da vitamina D, que se encontrava baixa, e conta que ela já tinha feito uso de bupropiona para emagrecimento também, só que como ela teve taquicardia e picos de hipertensão, ela teve que suspender a medicação. A conduta dermatológica minha foi solicitar exames complementares para avaliar o perfil hormonal masculino dela e outros hormônios que estão envolvidos com o quadro de acne. Eu já entrei com probiótico na primeira consulta e iniciei esquema terapêutico com antibiótico oral limiciclina. Introduzi metformina também para ela no jantar e espironolactona no café da manhã. E pedi uma reavaliação em 2 meses com os exames. Aí a paciente volta em agosto deste ano, 3 meses depois da primeira consulta, referindo que ela tinha sentido uma melhora muito importante com o início do probiótico. Ela iniciou o antibiótico depois, por isso que ela sentiu essa diferença, essa melhora com o probiótico. E ela vinha em uso do antibiótico, a primeira fase do tratamento, que são 16 dias de medicamento em dose plena. E ela não havia feito os exames e ela veio só para uma reavaliação inicial mesmo. Quando foi em outubro, ela voltou para uma terceira consulta, uma terceira reavaliação, e ela trouxe os exames solicitados. Em relação à alimentação dela, ela refere que se ela alimenta muito mal, come bastante processados, produtos prontos que ela compra no mercado, poucas frutas e verduras,
mas que ela já havia, desde a primeira consulta que a gente conversou, iniciado uma alimentação mais saudável e mais regular na medida do possível da rotina dela. Aí, em outubro, ela voltou com os exames solicitados de setembro, onde ela teve aumento de colesterol e triglicérides. A vitamina D subiu de 15,9 para 16,7, ainda se mantendo abaixo de 20. A ferritina dela diminuída, um ferro sérico normal e um hemograma normal. Ela manteve a alteração da TGP, que foi para 72, mantinha a TGO dentro do valor de normalidade em 30, de 10 a 37 normal. A glicemia subiu para 116, um valor de normalidade menor de 100. Não tem dosagem de hemoglobina glicada de setembro, mas tem uma insulina de 58,3, sendo normal de 3 a 25. O perfil hormonal dela, cortisol, testosterona, 17-alfa-hidroxiprogesterona, ASD, androstenediona, todos dentro da faixa de normalidade. Aí, de composição corporal, eu apresentei a Bia, que eu mandei a cópia para você. O caso é esse, é um caso de síndrome metabólica, com uma acne moderada grave, resistente ao tratamento, provavelmente extremamente vinculada com essa síndrome metabólica, e está lançado o desafio. Um abraço para vocês, um beijo enorme. Tchau. Obrigada, doutora Eliana, pelo caso. Então, vocês viram, né, gente, que é uma paciente de difícil resposta ao tratamento da acne, apresentando síndrome metabólica, necessitando de ajuste da alimentação. Então, a gente precisa avaliar esse paciente como um todo. Será que se mudar o estilo de vida, a alimentação, isso vai melhorar nas lesões de acne? Vamos para o debate? Quem que vai querer dar o primeiro gancho? Eu vou dar o primeiro gancho. Estou aqui, vamos falar, vamos começar. Então, vamos lá, gente. O caso se trata de uma acne da mulher adulta, pelo que tudo indica, né? É uma paciente acima dos 25 anos. Seria importante a gente saber como é que está o perfil hormonal dela, porque parte dessas pacientes podem ter um perfil hormonal completamente normal, mas algumas delas podem cursar com alterações ovarianas, particularmente a síndrome dos ovários policísticos, que pode levar a essas manifestações de acne nodular, terço inferior da face, região cervical, como foi descrito pela colega. Outro ponto também importante é na história ver a regularidade menstrual, que muitas vezes nos fala a favor de uma acne com comprometimento ovariano. Mas, de qualquer forma, com ou sem um comprometimento hormonal, ela tem uma alteração importante do ponto de vista metabólico, que a própria colega já classifica, né, como síndrome metabólica, cursando com uma hiperglicemia, com hipertrigliceridemia, com obesidade e com sinais também de hipertensão. O fato de entrar com a espironolactona como antiandrogênico periférico ajuda bastante. A metformina também a gente sabe que pode ajudar no tocante à síndrome metabólica, mas é importante, do ponto de vista nutrológico, a gente entender o porquê que a síndrome metabólica pode afetar negativamente o paciente com acne. Não somente a acne da mulher adulta, mas também a acne vulgar. Então, eu gostaria de passar o meu primeiro slide para ajudar aqui no meu gancho. Então, vamos lá, né? Então, alguns alimentos, como ela comentou, como a colega comentou, alimentos processados com alto teor glicêmico, alto índice glicêmico, como, por exemplo, também pão, o leite, os doces. O leite, particularmente, não é um alimento com alto índice glicêmico, a gente vai ver mais adiante, mas, por exemplo, a utilização de BCAA, de whey protein com altos teores de leucina, que não é o caso dessa paciente, mas só para ilustrar, né? Todos esses alimentos, eles levam a picos de insulina, né, de hiperinsulinemia, que particularmente aumento também dos níveis de GF1, que é o fator de crescimento insulínico. Esse fator de crescimento insulínico na pele, ele é capaz de levar a reações de hiperqueratinização folicular e também de ativar os sebócitos, aumentando a sebogênese via mTORC. Então, a gente vai ter nessas situações um agravamento de uma acne que pode estar já instalada ou então desencadear um quadro acneico. Pode passar o próximo, por gentileza? Aqui eu gostaria de falar do leite também, que é muito importante, né? Muitas vezes, mas eu não tomo leite.
mas ingere alimentos lácteos, que vai dar na mesma, né? O leite, propriamente dito, é um alimento de baixo índice glicêmico, entretanto, nós sabemos que eles têm muitos aditivos, né? Então, muitas vezes, há a presença de hormônios esteroides 5-alfa-redutase dependentes e precursores de hormônios esteroides. Isso leva ao incremento dos nossos fatores de crescimento, além do que o próprio leite também tem seus fatores de crescimento, e às vezes também tem aditivos para crescer a vaca, inclusive, aumentar também com estrógeno e progesterona, e também precursores de andrógenos, ou seja, existem hormônios dentro do leite. E a gente observa também que o leite desnatado, em artigos de revisão, parece ser mais deletério que o leite integral, provavelmente porque o processo de desnatar o leite acaba levando a uma maior concentração relativa de todos esses elementos que a gente comentou. Tá, vamos então passar para o próximo, onde eu vou falar um pouquinho sobre os cuidados nutrológicos no paciente acneico. E isso, gente, vale tanto para a acne da mulher adulta, como para a acne do adolescente, que a gente chama de acne vulgar, né? Então, no quadradinho verde, é aquilo que a gente deve orientar o paciente a fazer, e no vermelho, aquele que a gente deve pedir para o paciente evitar. São cuidados básicos, simples, que de fácil entendimento para o paciente. Então, primeiramente, aumentar a ingestão de alimentos de baixo índice glicêmico. Então, alimentos naturais, evitar os alimentos processados que levam muito açúcar, né? Aumentar a ingestão de ácidos graxos ômega 3, então peixe, por exemplo, em particular o salmão, sardinha, que são alimentos para aqueles veganos, para aqueles vegetarianos, por exemplo, óleos de origem vegetal, evidentemente, óleo de linhaça, o próprio o azeite de oliva, né, que tem uma ação mais anti-inflamatória, porque a dieta ocidental ela tem um aumento do ômega 6, que é mais pró-inflamatório, e uma redução do ômega 3. Inclusive, do nosso curso do IDN, a gente fala bastante sobre essa questão. Aumentar a ingestão de fibras. A fibra ajuda muito, porque além de serem, muitas delas terem origem em alimentos integrais, que são alimentos com teor de açúcar menor, né, promovem a saciedade, e muitas delas ajudam na microbiota. E também o uso, como a colega já fez, né, do uso de probióticos, que tem como objetivo modular a inflamação intestinal, reduzindo, assim, o leaky gut, né, ou seja, aquele intestino que está mais permeável a toxinas e que leva a uma inflamação sistêmica que todos sabemos também acaba piorando a acne. No quadrado vermelho, agora, reduzir a ingestão de alimentos com alto índice glicêmico, ou seja, alimentos com açúcar refinado, por exemplo, os doces, por exemplo, o iogurte, né, como é o iogurte adoçado, reduzir a ingestão de leite, pelos motivos que eu já comentei, reduzir, né, quando houver ingestão de whey protein, sobretudo aqueles ricos em leucina. Eu acho que aqui eu tenho uma vulnerabilidade no meu ataque, porque o Guilherme conhece muito esse tema, e reduzir a ingestão dos ácidos graxos ômega 6, como eu comentei, são pró-inflamatórios. Então, reduzir aqueles pró-inflamatórios e aumentar os alimentos com baixo risco de inflamação. Agora, lembrando que nós não temos ainda estudos de intervenção dietética, né? Então não há na literatura. Isso aqui são todas orientações pelo mecanismo fisiopatológico da acne. Agora, algumas coisas a gente já sabe, que os pacientes que são mais responsivos à intervenção dietética são justamente aqueles que têm uma acne mais inflamatória, acne moderada grave, e que também têm obesidade, ou seja, um índice de massa corpórea igual ou acima de 25. Pronto, já parei o meu ataque. Acho que o Guilherme sentiu, hein, Flávia? O golpe foi forte, com muito embasamento científico para a prática clínica. Vamos ver como é que ele vai se defender dessa agora. Eu acho que começou com esse round eu saí perdendo mesmo, hein? Mas acho que o que eu vou trazer aqui para a discussão é primeiro mostrar que o que a Flávia falou é uma grande verdade, né? Acho que a alimentação ela tem sim um impacto na acne, mas eu vou mostrar para vocês uma revisão. Eu queria botar meus artigos aí para eu já devolver com contragolpe aí com a Flávia. E aí, Flávia, eu queria que você até ficasse aí junto comigo. E você vai comentando, Flávia, cada um desses, que eu acho que vai ser interessante. Primeiro, essa revisão, confesso que é uma revisão que eu não conhecia. Eu achei ela para participar do nosso debate hoje. E aí o que essa revisão trouxe, que eu achei muito legal, é que ela dividiu o posicionamento sobre a alimentação em acne em níveis diferentes de evidência. Então, primeiro ela mostrou que para piora da acne,
Então, alimentos que pioram a acne, a gente não tem dúvida nos alimentos que vão aumentar o índice glicêmico e a carga glicêmica. E esse é um conceito muito interessante que todo mundo tem que ter, porque o índice glicêmico ele só fala sobre alimentos. Só que a gente não come um alimento, a gente come uma refeição. Então, mesmo que você coma um pão com queijo, isso não é um alimento com índice glicêmico alto ou baixo. Quando ele se junta a proteína do queijo com o carboidrato que eventualmente tem no queijo também, o carboidrato que tem no pão, isso faz uma mistura ali diferente que vai levar a níveis de estímulos diferentes de insulina, mas em todo caso, se todos tiverem alto índice glicêmico, isso vai levar a um estímulo da insulina. Depois, do outro lado, ele coloca, como a Flávia falou, os alimentos de origem láctea, que também tem uma grande nível de evidência mostrando que piora a acne, coloca os alimentos gordurosos e coloca o chocolate. E aí o chocolate, queria que o pessoal também ficasse bastante atento, porque quando fala chocolate, né, é uma mistura de cacau com açúcar com leite, né? Então, na prática, se você estiver comendo aí um chocolate com percentual 90%, 70%, o número dos trabalhos com esse perfil de chocolate não é tão grande. A maior parte são os chocolates normais, né? E aí ele coloca, depois que ele coloca os alimentos que com certeza pioram, ou seja, tem fisiologia e tem grande número de trabalho, eu acho que vai chocar todo mundo aqui que esse artigo coloca como uma miscelânea. Então, é um artigo do International Journal of Dermatology, agora desse ano. Ele coloca como miscelânea o quê? Publicações que não têm ainda um N, ou seja, um número de pacientes suficientemente grande para mostrar que piora a acne. E aqui ele coloca excesso de bebida como refrigerante, excesso de bebidas entre os refrigerantes, os que têm derivados da cola, ele colocou dessa forma, né? E colocou também o ovo, que o excesso de ovo também, alguns trabalhos mostram que tem um impacto diferente. E aí, por outro lado, então, quando ele vai falar sobre alimentos que conseguem melhorar a acne, a grande informação que eu queria enfatizar para vocês é que ele fala de frutas e vegetais, e que frutas e vegetais, quando você olha detalhadamente, também tem carboidrato. Tá? Então é importante enfatizar aqui que o trabalho vai falar alimentos com alto índice glicêmico piorando a acne, e ele coloca a fruta e os vegetais como exemplo de que melhora a acne. Então isso é um conceito importante na hora da gente entender o porquê que é tão confuso entender então essa associação entre acne e alimentação. Tá? E aqui ele coloca como miscelânea, falando dos alimentos de proteína fornecida através de peixe. Então ele mostra que alguns trabalhos, os alimentos que são ricos, principalmente ômega 3, mostram um N pequeno ainda, mas mostra que pode melhorar a acne dos pacientes. Então, o grande conceito que eu queria enfatizar aqui é, em primeiro lugar, quando a gente está falando sobre alimento com alto índice glicêmico e piora da pele, a gente tem que enfatizar o que a Flávia mostrou na aula dela, que é o fato de que a insulina, ela por si só, ela não pioraria a pele. O que faz a insulina piorar a pele é que a insulina age na pele sobre os receptores do IGF-1. Então, o IGF-1 é um hormônio que é produzido no nosso fígado, que a gente fica falando de IGF-1, 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 e a gente esquece que o nome dele é uma sigla que significa Insulin-like Growth Factor 1, ou seja, a fórmula molecular dele é muito parecida com a da insulina. Então, quando a insulina age sobre a pele, ela vai agir nos receptores do IGF-1 e o receptor do IGF-1 é capaz de ser estimulado pela insulina e piorar a acne. Então, não há dúvida de que uma pessoa que tem tendência a ter uma piora da acne, quando se alimenta em excesso, vai ter uma hiperinsulinemia e isso vai levar a uma piora da acne. Tá? Então, eu gosto de mostrar essas 4 leis do Pedro Escudeiro, que é um médico argentino que define as leis da alimentação lá em 1937. Por quê? Porque senão você vai ficar lendo os artigos, você não vai entender como é que o mesmo artigo mostra que, de um lado, alimento com alto índice glicêmico piora e, do outro lado, que fruta é capaz de melhorar, sendo que a fruta pode ter alto índice glicêmico também. Então, o conceito é que quando você pega os grandes trabalhos e eles vão cortando os alimentos com alto índice glicêmico, o que ele costuma cortar inicialmente é pão, macarrão, batata. Mas para você ter uma resposta para o seu paciente, você vai ter que olhar carboidratos como um todo. Então, existem carboidratos que são funcionais, ou seja, que dão função ao nosso organismo, que vão dar vitaminas e vão dar micronutrientes. E, por outro lado, vai ter carboidrato que só vai te dar o prazer ali. E o efeito antioxidante que frutas e vegetais dão, que vai ajudar na melhora da acne, é justamente o fato deles terem os polifenóis, que até uma das nossas alunas falou durante a aula.
Então, acho que esse foi o meu contragolpe. Então, Flávio, isso que a gente está falando aqui, na verdade, eu queria pedir para voltar aos meus slides agora, porque eu trouxe um artigo que eu achei muito legal, que é um artigo do AAD, American Academy of Dermatology, Flávia, que é um artigo que é publicado lá no site deles para publicação leiga, né? Para público leigo. Assim, orientação. Orientações gerais, né? Mas eu achei muito interessante, porque ele fala que, quando a gente está falando, então, sobre alto e baixo índice glicêmico, a gente tem que prestar atenção, então, por causa desse conceito de ajustar as quantidades. Então, não adianta você botar alimento de baixo índice glicêmico e aumentar a quantidade. Isso não vai resolver. Os artigos que mostram que há uma melhora são artigos que, eventualmente, mudam a quantidade do alimento também, tá? E aí o que ele fala, o que a gente tem de forte evidência no momento que a gente tem que tratar a acne de forma direta. Então, a gente vai ter o impacto da alimentação piorando a acne em quem já tem acne, mas não adianta ficar achando que a gente vai conseguir tratar com alimentação qualquer tipo de acne. Tem um detalhe importante, mesmo no paciente que não tem a síndrome metabólica, mesmo naquele paciente magro, naquele paciente que aparentemente não teria um impacto nutrológico, nós sabemos que ele pode ter uma alteração nutricional. Por exemplo, um adolescente magrinho, mas que toma 1 litro de Coca-Cola por dia, só come alimento processado, ou seja, esse paciente não tem uma síndrome metabólica, mas ele tem uma dieta inadequada, que favorece uma inflamação sistêmica e que pode, sim, piorar seu acne inflamatório. Então, num caso como Flávia, esse ponto de falar em insulina e pensar em obesidade é um ponto super polêmico, né? Então, tem muitas pessoas que acham que a obesidade é causada só por excesso de insulina. E você acabou de citar um caso em que isso mostra que não é verdade, né? Existem pessoas que têm excesso de insulina sem eventualmente desenvolver obesidade. Né? Exatamente. Mas eu acho que esse assunto é tão polêmico que serve até pra gente ir pro próximo round. Mas antes de passar pro próximo round, quem que saiu na frente aí, Bruna? Então, vocês viram agora, esse foi o nosso primeiro round, já esquentou aqui o ringue, eu gostei muito do debate e queria saber do pessoal de casa quem que vocês acham que ganhou aqui, a conduta da nutrologia ou da dermatologia, nesse caso de acne. Eu, como juíza da noite, vou falar que eu vou pontuar a dermatologia, gostei muito da abordagem da parte de alimentação, da influência do metabolismo impactando as lesões inflamatórias da pele e, em caso de acne, vou ter que pontuar a dermatologia.